Olá pessoal! A doença celíaca, que é popularmente chamada de intolerância ao glúten, afeta em torno de 1 a cada 100 pessoas no mundo. Apesar dessa frequência altíssima, ainda não existe um tratamento efetivo contra a doença. Mas no início de julho desse ano, uma cooperação de pesquisa internacional apresentou resultados do estudo clínico de fase 2 de um promissor remédio contra ela. Mas qual é a causa da doença celíaca? O que é o glúten, afinal? Qual é esse novo remédio que foi testado? Bem de boas, vamos entender o que é a doença celíaca e qual é esse novo medicamento que está sendo estudado. Bora lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e nesse vídeo vamos ficar sabendo o que o glúten tem a ver com a doença celíaca e como funciona um remédio inédito que está sendo testado contra essa doença. Antes de ver todos os detalhes, já deixem um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Assim, vocês nos ajudam a continuar trazendo conteúdos relevantes do mundo da ciência todas as semanas. Também compartilhem e nos sigam em todas as redes. Valeu mesmo! Para entender melhor as informações sobre a doença celíaca, vamos primeiro ver o que é o glúten. Basicamente, o glúten é um conjunto de proteínas que é encontrado na semente de diversos cereais, principalmente o trigo, mas também na cevada e no centeio, por exemplo. A principal função dessas proteínas na semente é armazenar aminoácidos para que a planta tenha suprimentos durante a germinação. Existem dois tipos principais de proteínas no glúten, as chamadas prolaminas e glutelinas. Elas têm uma característica viscosa, pegajosa e elástica que dão as propriedades da massa do pão, por exemplo. Os alimentos que contêm glúten possuem uma proporção diferente delas, mas elas podem chegar a representar mais de 80% do total de proteínas nos grãos, como é no caso do trigo. Agora que já entendemos um pouco melhor o que é o glúten, vamos ver o que é a doença celíaca. Uma coisa que é importante ressaltar é que, ao contrário do que muitos pensam, essa doença não é uma intolerância ou uma alergia, mas sim uma doença autoimune. A alergia ao glúten, por exemplo, também existe, mas as causas e os sintomas são diferentes do que vamos comentar aqui no vídeo. Os sintomas clássicos da doença celíaca são normalmente perda de peso, malnutrição e diarreia. Porém, diversos outros sintomas não clássicos podem ocorrer, como lesões na pele, problemas hormonais ou até mesmo em outros órgãos como fígado e pâncreas, principalmente se a doença se manifestar depois dos 2 anos de idade. Assim como vimos em outros vídeos, doenças autoimunes causam reações bem estranhas e normalmente possuem uma origem genética bem complicada. Hoje, sabemos que 95% das pessoas que desenvolvem doença celíaca possuem na sua genética as variantes DQ2 ou DQ8 do complexo de receptores HLA. Basicamente, esses receptores são responsáveis por estimular o nosso sistema imune quando proteínas estranhas são encontradas. Vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Apesar do complexo HLA ser um grande fator de risco, algumas pessoas que possuem esses genes não desenvolvem doença celíaca, indicando que existem outros fatores que ainda não conhecemos. E assim como em toda doença autoimune, existe um componente do nosso próprio corpo que é reconhecido como estranho pelo nosso sistema imune e inicia uma resposta imunológica contra nós mesmos. No caso da doença celíaca, esse componente é a enzima transglutaminase 2, que pode ser chamada simplesmente de TG2. Essa enzima é presente em diversos órgãos do corpo, mas aqui é importante saber que ela é também presente na mucosa do intestino. E lá, a função dela é interagir com algumas proteínas produzidas pelas células intestinais para ajudar a manter a estrutura do intestino. Porém, nas pessoas com doença celíaca, o sistema imune combate essa enzima, o que impede a atividade dela. Além disso, a reação inflamatória gerada pela resposta imune danifica ainda mais o tecido intestinal, aumentando os riscos de desenvolvimento de outras doenças. Mas beleza, Gustavo, já entendi o que acontece na doença celíaca. Mas onde o glúten entra nessa história? Então, é justamente no intestino que o glúten causa ainda mais problemas nas pessoas celíacas. No caso, as proteínas do glúten são reconhecidas pela enzima TG2 e também acabam sendo modificadas por ela após a ingestão. E nas pessoas com a predisposição genética que vimos, essas proteínas modificadas do glúten interagem com os receptores HLA das células T do nosso sistema imune. Assim, as células T potencializam ainda mais a resposta imune contra a enzima. Dessa forma, ainda mais danos são causados no intestino ou em outros lugares do corpo, explicando por que as pessoas celíacas se sentem mal depois de comer alimentos com glúten. O único tratamento efetivo disponível até o momento é a adoção de uma dieta sem glúten. Porém, cerca de metade dos celíacos que fazem essa dieta ainda relatam alguns sintomas relacionados à doença e não apresentam recuperação da estrutura intestinal. Isso porque, como vimos, a doença celíaca é uma resposta autoimune contra a enzima TG2, e o consumo de glúten apenas piora os sintomas.
mas os problemas persistem mesmo se a pessoa não consumir glúten. É justamente por isso que é tão interessante ter um tratamento mais eficaz contra essa doença. No estudo que vamos ver aqui, um consórcio internacional europeu, com a liderança na Alemanha, testou um medicamento experimental chamado de ZED1227. Esse remédio é um inibidor da enzima TG2. Então, a ideia é que com o tratamento, essa enzima diminua o nível de modificação do glúten após a ingestão. Assim, a resposta autoimune contra a TG2 não será ativada em níveis elevados e os sintomas da doença celíaca não vão ser potencializados. Nos testes clínicos de fase 1, feito em 106 pessoas, esse remédio se mostrou altamente seguro, inclusive em doses de 500 mg, que é acima da dose planejada para seu uso. Agora, no recente estudo de fase 2, conduzido em 20 centros de saúde na Europa entre 2018 e 2020, pessoas de 18 a 65 anos foram recrutadas após preencher alguns pré-requisitos, como terem sua genética ou HLA-DQ2 ou o DQ8, estar sob dieta sem glúten nos últimos 12 meses e não ter anticorpos detectáveis contra a enzima TG2. Além disso, os participantes tiveram que concordar em consumir 3 gramas de glúten diariamente. Feito isso, 142 participantes foram divididos em 3 grupos que receberam diferentes doses do medicamento, e um grupo placebo. Durante 6 semanas, essas pessoas tomaram uma cápsula por dia do medicamento ou do placebo e também ingeriram diariamente um biscoito com 3 gramas de glúten em jejum pela manhã. Seguindo esse protocolo, o estado dos pacientes antes do início do experimento foi comparado com o estado deles após as 6 semanas de tratamento, junto com o consumo de glúten. No caso, se os parâmetros da doença após as 6 semanas estiverem parecidos ou melhores que antes do experimento, o tratamento é considerado benéfico. Assim, 4 parâmetros foram analisados. O primeiro deles foi a qualidade da estrutura do intestino, que se mostrou melhor em 2 das 3 doses testadas. O segundo foi o número de células do sistema imune infiltradas no intestino, que ficou bem próximo do normal no grupo com a maior dose testada. O terceiro e quarto parâmetros foram baseados em questionários sobre os sintomas de doença celíaca, que mostraram que a menor e a maior dose foram capazes de melhorar a qualidade de vida dos participantes de modo relevante. Em todos esses parâmetros analisados, os que tomaram placebo mostraram uma piora evidente após as 6 semanas de consumo de glúten. De forma resumida, a doença celíaca é uma doença autoimune que tem suas causas genéticas relacionadas com o complexo HLA, sendo que o alvo do nosso corpo que o sistema imune ataca é a enzima TG2. E quando o glúten é ingerido por essas pessoas, ele é modificado pela TG2 e gera uma resposta autoimune ainda maior, potencializando os problemas causados pela doença. O tratamento que vimos busca justamente diminuir a atividade da enzima para que ela diminua a modificação do glúten. Assim, os sintomas são bem menores e ajudam a aumentar a qualidade de vida da pessoa celíaca. E vocês, conhecem alguém que tem a doença celíaca? Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam dessas informações sobre o glúten e o que vocês acharam desse tratamento. Esperamos que esse medicamento possa iniciar o teste de fase 3 o mais breve possível e que ele continue funcionando para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Pois é, pessoal, a doença celíaca é uma doença autoimune onde a maioria dos celíacos desenvolve uma resposta imune contra a enzima transglutaminase 2 e que é potencializada pelo consumo de glúten em pessoas com predisposição genética. O remédio ZED1227 que vimos aqui é uma ótima notícia para quem sofre com essa doença, já que o único tratamento disponível é dieta sem o consumo de glúten, que ajuda, mas não é completamente efetiva em muitas pessoas. Agora, temos que torcer para os resultados dessas pesquisas continuarem dando certo. Se vocês gostaram desse conteúdo, já curtam o vídeo e compartilhem com todos os contatos de vocês. De repente, alguém com doença celíaca pode ser beneficiado com essas informações. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir em todas as redes. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.